Olá turma, tudo bem? Muita saudade de vocês, pessoal. Para matar um pouco da saudade, eu vou estar fazendo uma série de videoaulas sobre os temas abordados na disciplina de História, ok? A aula de hoje é sobre o método científico. Lei, teoria, hipótese. Sabe a diferença? Teoria e hipótese são coisas diferentes, ok? No nosso cotidiano, confundimos frequentemente quando devemos aplicar o termo teoria ou hipótese. E mesmo no meio científico ocorre a confusão com essas palavras. Mas nesta aula aprenderemos o que essas palavras significam de acordo com a ciência. Surge um primeiro conflito, a diferença entre o uso cotidiano e o uso científico. É comum escutarmos em nosso dia a dia: sua teoria está errada. Hipótese é muito interessante. Essas frases tratam hipótese e teoria como uma opinião, uma ideia, um ponto de vista em relação a algo. Porém, esses significados mudam a ciência, pois no método científico, essas palavras têm sentidos diferentes daquele que costumamos utilizar. E o que é o método científico? Primeiro, para conhecer algo cientificamente, precisamos seguir uma série de etapas que constituem o método científico. Assim, o método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver uma experiência a fim de produzir novos conhecimentos, mas também corrigir ou melhorar os já existentes. Então, o método científico é um modo da ciência produzir conhecimento. E esse modo de produção de conhecimento, ele tem uma hierarquia de conhecimento. Então, essa hierarquia, esses níveis, né, nós vamos estar aprendendo do menor para o maior. Vamos lá. Hipótese, achado, modelo, teoria e lei. Juntos formam o poder da ciência de explicar o mundo em que vivemos. Hipótese científica. A palavra hipótese originalmente significa suposição. Quando buscamos respostas para um conjunto de fatos desconhecidos ou pré-existentes, podemos elaborar uma hipótese, ou seja, uma tentativa de apresentar uma solução. Assim, a hipótese é muitas vezes associada a uma solução provisória, que ainda não foi testada. Então, eu crio uma ideia que possa explicar um certo fenômeno, um acontecimento, um fato, e aí, a partir dessa ideia, eu vou testar. Enquanto ela não testa, enquanto não foi testada, enquanto ela não foi experimentada, para ver se é real ou é só coisa da minha cabecinha, ela é apenas uma hipótese. Achado ou descoberta científica. E é algo muito interessante, quem não gostaria de fazer, né? O achado, geralmente, ele causa uma grande repercussão, tá? Porque o que é o achado? É uma descoberta inédita de material ou informação científica, sem que exista uma intenção específica em realizar essa descoberta. Ou seja, um arqueólogo está procurando uma explicação, dentro da hipótese dele, de como os egípcios construíram as pirâmides. No meio dessa pesquisa, ele descobre ali uma tumba cheia de tesouros, cheia de relíquias, né? Esse momento ali, o que aconteceu? Um achado. Ele não esperava, ele nem estava procurando a tumba, ele estava tentando explicar a hipótese de construção das pirâmides. Aí ele teve a sorte de encontrar um achado. E o que é um modelo científico? Um modelo científico é o seguinte: eu pego a minha hipótese, crio um plano, um esqueminha, um jeito de representar, né, o que eu estou observando. Então esse modelo aí ajuda a descrever o fenômeno, ajuda a criar um sistema simples, que eu não tenho que ir lá, mas eu posso experimentar a minha hipótese sem estar às vezes no local, né? Então, modelo científico pode ser definido como uma representação abstrata, conceitual, gráfica ou visual,
Por exemplo, no caso de um mapa conceitual, como que a gente colocou ali em cima, né? Para poder fazer os esqueminhas para você produzir um experimento e chegar numa solução para a sua hipótese. E aí, um grau importante: teoria científica. O que é a teoria científica? A teoria científica ela vai surgir a partir das hipóteses testáveis. Ou seja, é um grau máximo de confirmação da hipótese, porém sempre havendo a possibilidade de ser modificada ou até mesmo destruída. Então, quando a hipótese possui muitas evidências, muitas provas sólidas ali científicas, né, ela é chamada de teoria. Porém, o fato de ter feito vários experimentos e os experimentos sempre confirmarem a minha hipótese e ao ponto que essa hipótese se tornou uma teoria, não quer dizer que ela está 100%, porque ela tem que ser falseável, né? Porque vai que está dando certo porque é o jeito que eu estou fazendo. E se fizer de uma outra maneira, talvez o resultado seja um pouco diferente ou seja melhor ainda do que eu estava esperando, né? Então, a teoria ela pode ser modificada ou mesmo destruída. Mas a teoria é o grau máximo que uma hipótese alcança quando ela tem muitas e muitas evidências científicas sólidas. Por exemplo, a teoria da relatividade, a teoria da gravidade, a teoria da evolução. Foram teorias que foram amplamente testadas. Várias pessoas tentaram derrubar e criar novas formas de entender ou fazer vários experimentos, mas nenhuma delas foi até agora derrubada. Então, por isso que essas hipóteses criadas lá por Newton, pelo Einstein, né, se tornaram, pelo Darwin, se tornaram teorias. E a lei científica? A lei, dentro da ciência, ela ocorre quando é um fenômeno natural, um fenômeno que é observado, né, de maneira e é testada, é provada de forma generalizada, né, todas as maneiras e ela sobrevive. Por exemplo, né, lei no sentido científico é uma regra com base em algum fenômeno que ocorra com regularidade observada. Por exemplo, a lei dos movimentos do Newton, a lei da gravidade. São leis que você observa, né, que não tem como você até agora negar a lei da gravidade. Ninguém saiu por aí voando, flutuando, né? Todo mundo está com o pezinho preso no chão. Fora quem está voando no avião, mas se o avião se parar o motor, você sabe, né? Não vamos nem estar nesse assunto. Então, vocês percebem que a lei da gravidade está presente em todos os fenômenos e de maneira generalizada. Eu posso soltar um papel que ele cai, eu posso soltar um lápis que ele cai. Qualquer coisa que eu fizer e soltar de uma altura, ele vai seguir em direção ao chão. É um fenômeno, né, natural. Pessoal, vamos fazer um mapa conceitual do que falamos então. Então a teoria científica ela surge a partir do quê? Da observação. Você observa um certo fenômeno, opa, tem alguma luz ali, alguma coisa está acontecendo, né? E eu começo a criar uma hipótese para tentar explicar essa luz. Será que é um raio? Será que é alguma coisa fenomenal, sobrenatural? Será que é uma eletricidade? Alguém ligando dois fios? Não sei. E eu vou começar a fazer vários experimentos. Se esses meus experimentos forem confirmados, se os fatos forem confirmados, a minha hipótese vai virar uma teoria, né? Se não for confirmado, eu tenho que refazer todo o sistema. Eu tenho que rever a hipótese, pesquisar novamente e tentar achar a solução, ok? Afinal, qual a diferença entre teoria e hipótese? As hipóteses são especulações, previsões sobre determinado fenômeno e como ele se comporta. Devem ser testadas, o que normalmente é realizado por meio de experiências científicas. Bem, galera, se tem uma hipótese, tem uma suposição lá e ela não pode ser testada, então ela nem é considerada hipótese para a ciência, ok? Já as teorias são explicações bem fundamentadas para descrever os eventos. Então, tem hipóteses testadas diversas vezes que se tornam fatos, e esses fatos podem vir a se tornar lei dependendo do tipo de pesquisa que for realizada.
Mas teoria não é uma explicação definitiva. Não é uma verdade absoluta. Ah, então a teoria explicou. Não, ela pode ser derrubada, tá? Se vier novas descobertas, se vier novos experimentos que comprovem que a teoria não era adequada, ela pode ser modificada. Então, são as confusões gerais aí que acontecem, né? No próprio dicionário, nós encontramos significado correspondente a uma visão popular de uma teoria, que poderia ser equivalente a uma hipótese. A ideia lá é especulação ou algo duvidoso, incerto. Então, não é, tá? Porque na ciência, a hipótese é bem diferente da teoria. Não é a mesma coisa. Ambas não representam coisas duvidosas, coisas incertas. A teoria, ela tem um grau maior, né? Um nível mais elevado de confiabilidade. E a hipótese não. A hipótese, ela está no início, lá no começo da hierarquia do conhecimento. Então nós usamos aí nesse aula, né, como base um anime também do Dr. Stone, que é uma história muito interessante, né? Traz um fenômeno que ocorre onde uma luz transforma todos os seres humanos em pedras, e a partir daí, 3.700 anos depois, um jovem descobre e ele passa a tentar mudar o mundo, melhorar o mundo a partir da ciência, né? A gente vê um trechinho aqui. Vocês viram aí, né? Um trechinho dele, né? A defesa dele da ciência como um método de explicar o mundo. Então, o Dr. Stone é uma dica aí para redescobrir a utilidade da ciência em nosso dia a dia e que às vezes nós nem percebemos, né? Tão útil e a gente nem se dá conta que tudo que nos cerca aí são fenômenos científicos, são descobertas científicas, né? Bem, galera, muito obrigado. Foi legal estar com vocês nessa aula aí, né? Que bom que concluímos a atividade 6. A hora de seus conhecimentos, se ainda não fez atividade, responda lá as atividades, né? Principalmente essa questão de teoria e hipótese. Há uma diferença bem clara e importante, ok? Com vocês, bons estudos. Até a próxima. Valeu!